Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Sou o professor Jonas Brasil, do sexo masculino. Tenho 49 anos, minha cor é parda, cabelos pretos e olhos castanhos. Minha estatura é mediana e estou trajando uma calça jeans e uma camisa preta. A nossa sala de aula é um estúdio de televisão e eu utilizarei uma tela interativa para fazer as nossas anotações. Meu querido vestibulando, vamos começar a nossa viagem na literatura e na arte. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre a literatura marginal e a literatura africana. Vamos começar a nossa viagem. Eu estou no meio de uma incrível passeata. Você pode ler ali contra a censura, pela cultura. Então, a nossa aula de hoje, nós já abrimos com essa cena aí de manifestação, essa cena que representa revolta, que representa resiliência, que representa resistência na década de 60 àqueles sistemas políticos autoritários, a ditadura, para ser mais explícito, tá? Então, quando se fala numa literatura marginal, a primeira ideia que vem à cabeça é o quê? Uma literatura que está à margem do que prega a sociedade. É verdade. Na verdade, há uma dupla conotação. Uma literatura marginal, porque é uma literatura de luta contra a ditadura, é uma literatura onde os artistas que fizeram essa arte marginal, por assim dizer, essa literatura marginal, eles fizeram parte da resistência contra o Estado ditatorial, contra a ditadura militar. Então, esse rótulo de marginal, ele já cabe metaforicamente para esse momento. Num segundo plano, nós vamos considerar uma literatura marginal até mesmo pela maneira como essa literatura era produzida e ela era divulgada. Então, a maneira como esses escritores, esses jovens artistas, né, revolucionários e, por que não dizer, revoltosos contra esse sistema político da época, a maneira como eles divulgavam essa arte era uma maneira meio arcaica, tá? Então, poesia marginal também cai o rótulo, porque eles produziam essa poesia mimeografada, na maneira antiga de produzir aqueles manuscritos. E aí, a maneira como eles também vendiam era como se fosse aquela forma lá do cordel, naqueles papeizinhos toscos ainda, tá? Então, marginal, dois motivos. Primeiro, a maneira como ela era produzida, essa poesia, de maneira bastante rudimentar, por assim dizer, e também é conhecido como poesia do álcool, a poesia do mimeógrafo, e marginal também, porque esses jovens eram escritores, jovens jornalistas, jovens revolucionários, eles representavam aquela rebeldia que fica sendo considerado à margem do que pregava o Estado. Tranquilo? Avançando um pouco mais aqui, nós temos o conceito de poesia marginal, ou geração do mimeógrafo, como eu te falei, movimento sociocultural, porque ele não vingou somente no campo das letras, ele vinga também no campo das artes plásticas, tá? Essa arte, esse movimento da década de 60. Você pode até associar movimento na música, Tropicália, nas artes plásticas, com Lígia Clark, entre outros artistas, tá? Então, atingiu as artes, atingiu a música, o cinema, o teatro, artes plásticas, como eu estava falando, sobretudo a literatura. Então, é um momento de intensa agitação, de uma pulsação artística muito grande nessa década de 60. A maioria desses artistas eram artistas com uma mentalidade politizada. Tranquilo?
principalmente na literatura. Daí o nome, literatura marginal, geração do mimeógrafo e tudo. O movimento dito marginal absorveu o grito silenciado pela ditadura militar, como eu falei para vocês, por meio da união de diversos artistas, agitadores culturais, olha essa expressão, envolvia-se nesse processo o quê? Era jornalista, era escritor, era professor. Tudo bem, amiguinho? Vamos avançar um pouco mais. Nossa próxima tela aqui. Então, a poesia, como eu te falei, era produzida de maneira assim meio rudimentar, toscos folhetos que eram mimeografados. Então, folhetos mimeografados, e os artistas vendiam sua arte a baixo custo, né? Aqueles preços bem singelos, aqueles preços bem simplórios, que ainda hoje você ainda encontra alguns universitários tentando divulgar sua obra de arte, porque não tem muita, digamos assim, divulgação e incentivo. Aconteceu muito nessa época. Então, vendiam nos bares, nas praças, nos teatros, nos cinemas. Era uma arte de um período de agitação política. Beleza? Não esquece isso. Nas universidades, a maioria deles eram universitários. Desse movimento marginal vão surgir poetas que se destacam, como o Chacal, o Cacasso, o Paulo Leminski e o Torquato Neto, também compositor de várias músicas dos cantores do movimento Tropicália. Associar as coisas. É uma década extremamente efervescente no contexto cultural. No campo musical, vão se destacar, como eu citei para você, meu querido vestibulando, os tropicalistas, tá? Grupo conduzido pelo Tom Zé, Jorge Maltner, Luiz Melodia, aí depois Caetano, depois vem Chico, tudo nessa época aí de agitação artística. Lígia Clark, Hélio Oiticica, nas artes plásticas que se identificaram também com o movimento. Tudo tranquilo? Vamos em frente nessa nossa viagem. Dando prosseguimento à nossa aula, vamos caminhando. Aí nós temos aqui algumas figuras marcantes, como eu citei para ti, né? O Cacasso, o Paulo Leminski. Avançando um pouco mais, nós vamos chegar agora, sair um pouco dessa agitação, dessa pulsação, desse êxtase, desse frenesi de artes, né, contra a ditadura e tudo, da década de 60, e vamos entrar numa literatura extremamente sensível, que é a literatura africana. A literatura africana, que é cobrada pela banca, ela a literatura africana em língua portuguesa, ela divide-se em 3 fases: colonização, a fase da colonização, a fase da pré-independência e a da pós-independência. Mas, meu querido vestibulando, ouça o que eu vou lhe falar. Quando é cobrada uma questão, por exemplo, da literatura africana, o que ele vai cobrar são as questões de interpretação, são as questões relacionadas à crítica social, são questões relacionadas a essa visão humanitária, a essa questão da violência que os negros sofreram. Então, você fique atento que vai girar as questões em torno disso. Então, no período da colonização, a alienação cultural será a principal marca dos poemas. Na fase da pré-independência, ela é marcada por um discurso anticolonialista, né, contra os países colonizadores, e, por sua vez, o período pós-independência é marcado pela valorização da cultura africana em si. Tá bom? Avançando um pouco mais, a primeira obra africana em língua portuguesa é Espontaneidades da Minha Alma, impressa em 1849 pelo autor José da Silva Maia. Mas cabe aqui citar obras super importantes, como O Quarto de Despejo, tá bom? E o livro Úrsula também. Avançando um pouco mais, nós temos aqui, olha, a arte produzida nas capas que remetem a essa cultura africana, né? A identidade cultural desse povo africano. Nós vamos chegar aqui à nossa primeira questão, uma questão adaptada da UEM.
Leia o poema a seguir, fotonovela. Como eu falei para você, a maioria das questões elas são baseadas em interpretação desses textos. Então, eu tenho fotonovela. Quando você quis, eu não quis. Quando eu quis, você não quis. Note o detalhe aqui na inovação da linguagem. Pensando mal, quase que fui feliz. Ó, tá vendo aí essas inovações linguísticas? Aí, Cacaso, que é um dos representantes da geração poética de 70, considerada marginal, o poeta, no poema Fotonovela, utilizou-se de letra A, uma linguagem culta, que faz alusão à linguagem utilizada na comunicação formal no meio digital. Letra B, um texto dinâmico, cuja construção de uma unidade de sentido não é possível, me parece que não tem nada a ver. Um título que faz referência a um gênero bastante popular no Brasil, entre as décadas de 50 e 70, os romances publicados por grandes editoras, uma ressignificação da expressão comumente usada, pensando bem, o que dá o tom de final não tão feliz para o poema, ou talvez a letra E, um fechamento de acordo com o título do poema, uma vez que os finais das fotonovelas geralmente são felizes e perfeitos. Expectativa confirmada quando o eu lírico afirma ter sido feliz. A nossa alternativa verdadeira é, portanto, a letra D, uma ressignificação da expressão comumente usada pensando bem, o que dá o tom de um final não tão feliz para o poema, ou seja, um tom irônico, beleza? Agora nós vamos ter a participação de uma aluna, a nossa querida e bem-vinda Manu. Diga aí, Manu, a tua dúvida. Professor, poesia marginal é por causa do modo de divulgação? Ora, Manu, eu citei aqui, tanto pelo modo de divulgação, mas também a metáfora de uma exposição artística que, no período, ela foi rechaçada, ela foi até marginalizada. É um combo, tá, Manu? Tanto pela questão da divulgação, poesia do mimeógrafo, como também pela questão dos atos, do comportamento mais, digamos, de resistência desse grupo. Já trago a questão número 2, identidade. Preciso ser um outro para ser eu mesmo. Sou o grão de rocha, sou o vento que a desgasta, sou pólen sem inseto, sou areia sustentando o sexo das árvores. Existo onde me desconheço, aguardando pelo meu passado, ansiando a esperança do futuro, no mundo que combato, morro no mundo porque luto e nasço. Do Mia Couto, literatura africana. As obras de Mia Couto fazem parte da literatura contemporânea de Moçambique. Assim, trata-se de uma literatura do período pós-independência. Nessa perspectiva, no poema acima, o eu lírico, letra A, revela sua identidade, não depende do seu reconhecimento no outro. Que a sua identidade não depende do seu reconhecimento no outro. Se encontra em conflito, mas demonstra-se estável e seguro diante dos fatos, letra B, explicita sua apatia ante uma realidade que se configura diferente da anterior, mostra que o passado, letra D, e o futuro se alternam na construção identitária de um povo, ou letra E, acredita que lutar contra os acontecimentos é perder a chance de reorganizar um porvir melhor. Letra E, acredita que lutar contra os acontecimentos é perder a chance de reorganizar um porvir melhor. Na aula de hoje, amigo vestibulando, nós vimos a literatura marginal e a literatura africana, assuntos super importantes para o vestibular da UEA. Baixe o aplicativo do Preveste UEA e acompanhe o Preveste UEA em todas as redes sociais.